Hora do programa FISUL Presente, o nosso espaço da Faculdade FISUL. E hoje nós vamos falar sobre um tema que me parece, que pode parecer até para os ouvintes básico, mas que é necessário: a importância de estudar. Existem hoje muitas opções de estudo. Estudar nunca esteve tão acessível, gente, como nos dias atuais. Financiamentos, bolsas, vestibulares online, ensino presencial, enfim. E mesmo assim, tem muitas vagas sobrando. Por que isso acontece? A gente vai falar disso um pouquinho com o professor Roberto Macanhã, diretor-geral da Faculdade FISUL, que nos visita. E já te começo pela pergunta de milhões, né? O que provoca essa oferta e, às vezes, até uma procura menor do que o esperado, professor Roberto? Seja bem-vindo ao FISUL Presente. Bom dia. Bom dia, Deluca. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Rádio Garibaldi região. Sim, essa é uma pergunta que a gente se faz, né, constantemente, e nós procuramos interpretar e entender, né? Nós temos um fenômeno, né, que, de um lado, há um aumento da oferta de instituições de ensino superior, com aumento também da diversificação de carreiras que são ofertadas, e cada vez o ensino está mais próximo, as oportunidades estão mais próximas das pessoas, né? Eu sou do tempo que o pessoal fazia, às vezes, 120, 130 quilômetros para poder estudar à noite, trabalhando o dia inteiro, né? Voltando para casa 1h30, 2h da manhã, e fazia isso todos os dias da semana. Mas buscava esse conhecimento porque entendia que era importante para desenvolver suas carreiras, planejar o seu futuro. Hoje as instituições estão muito próximas das pessoas. Hoje é raro encontrar um município, uma cidade que faça mais de 50 quilômetros, 40, 50 quilômetros de uma instituição de ensino superior. Não vou nem falar aqui dos EADs, né, que esse aí então tem uma disponibilidade maior, né? Mas, por outro lado, a gente observa uma redução do número de pessoas que procuram se qualificar, né? Então, a gente pode talvez encontrar em várias fontes, né, uma explicação para isso, e uma delas talvez seja o conjunto digamos assim, de oferta de várias questões que uma pessoa pode fazer para ocupar o seu tempo e os seus recursos, tá? A internet, a televisão antigamente era praticamente um canal, uma emissora. Hoje você tem streaming aí de séries, filmes, futebol, tipo assim, você tem uma série de oportunidades, entre aspas, para ocupar o seu tempo, e de uma forma fácil, de uma forma que você não precise de muito esforço, né? E o ser humano, se deixar, ele tende ao ócio, né? Isso é meio que um processo, né? Embora lá os filósofos discutiam isso, se o ser humano ele tende ao negar o ócio, ou se ele tende ao ócio. Mas o que a gente vê é que então, quando as facilidades elas aparecem e as, entre aspas, oportunidades, acaba que muitas pessoas optam por não estudar. E fora que ainda tem essa ideia que se vendeu aí com o advento da internet mais rápida, de ferramentas, enfim, de que você não precisa estudar hoje para ficar rico, que você pode ser um TikToker, você pode ser um influencer, né? E eu comparo isso aí meio aos jogadores de futebol. Exato. Né? Você tem milhões de pessoas que tentam ser influencer e viver disso, e bem, e você tem meia dúzia que conseguem, né? E você tem milhões de jogadores que tentam ser um Neymar, um Romário lá atrás, outros atletas de sucesso, né? E você vai encontrar poucos que de fato conseguem viver bem disso. A grande maioria está nos times de terceira, quarta divisão, ganhando salário mínimo quando ganham, e fazendo transporte de carros de aplicativo para poder sobreviver.
Então, mas a falsa ilusão é vendida. Né? E nesse caso dos influencers, TikTok, isso aí é muito presente. Né? E claro que tem outras questões né? que também elas estão ligadas à renda, né? E até a percepção do que significa você fazer um esforço. Eu comparo sempre o estudar no ensino presencial a uma academia. Eu acabei de vir da academia, eu faço academia regularmente e eu sei que eu vou ter que fazer um esforço físico que eu vou pagar por isso, né? E que eu vou ter que deixar de lado outras questões, né? Mas que ela é muito importante para a minha saúde. Aliás, ela é determinante, ela é definitiva. E estudar é um pouco isso aí. Tá? Então, quantos amigos que eu vejo dizendo assim, eu preciso muito ir numa academia, mas eu não tenho energia para isso. Ou então vai lá, se inscreve, tá? Faz uma semana e depois... É difícil, tem que levantar, às vezes é frio, às vezes chove, tem que ir lá, cansa, e aí acaba por desistir. É mais fácil você desistir, você se acomodar, do que você sair do ócio e enfrentar as dificuldades que, às vezes, elas parecem dificuldades, mas quando você as enfrenta, você vai ver que não. E eu estou estudando sax, faz um bom tempo, né, que eu faço aulas de sax. Nunca serei um profissional da área, né? Mas o meu professor sempre diz, né, para mim, na medida que tu vai aprendendo algumas coisas, tu vai pegando gosto. Né? Gosto de ensaiar, gosto de vir às aulas, gosto de tocar o instrumento, que é muito difícil. Né? Então, quando as pessoas resolvem sair desse ócio e encarar e começar, elas vão percebendo que elas são capazes e que lhe faz bem. Tá? Então, aquela história de voltar para casa com a sensação, hoje foi legal, eu aprendi coisas novas, eu me relacionei com outras pessoas, eu me desafiei e consegui fazer. Tá? Eu sempre falo que tem uma série de questões na faculdade que elas não são conhecimento estrito sensu, elas são habilidades, elas são atitudes que você tem que exercitar, você tem que desenvolver. Então, nas habilidades, por exemplo, falar em público, hoje as pessoas não falam mais em público, não falam mais individualmente, pessoalmente. Não se conversa mais. Né? Quanto mais em público. Aí você enfrentar os 10, 20, 30, 50 pessoas e falar, sintetizar ou sistematizar um assunto e expressá-lo frente às pessoas que têm dificuldade de fazer isso. Na faculdade, ela vai exercitar, ela vai repetir, junto com colegas, pessoas iguais, e professores que não estão lá julgando, estão lá tentando ajudar que essa pessoa consiga fazer isso de uma forma mais natural e mais tranquila. E quando elas conseguem fazer isso, aquilo parece que desabrocha, sabe? A pessoa vem e diz, eu consegui falar em público, eu consegui enfrentar esse desafio, eu consegui dizer aquilo que eu sistematizei, mas ela teve que sair do ócio, ela teve que enfrentar essa dificuldade. Então, as dificuldades a gente não bota elas de lado, as dificuldades a gente deve enfrentar. E isso é talvez uma das questões mais difíceis hoje, porque do outro lado vai ter então toda essa concorrência de facilidades, de tocar no celular, de ligar o botão da TV, de trocar de canal, tá? E de chamar uma comida, tá? Que é muito fácil, crédito é fácil, tu vai lá no celular, tudo é fácil. Tá? Então eu entendo que tem um pouco esse processo, ele é um processo do próprio desenvolvimento da sociedade. Sem dúvida. Professor Roberto, mas vamos falar das formas de acesso que o pessoal tem na FISU, porque são muitas as formas. De que forma o pessoal pode tentar sair desse ócio, desse tempo parado, ingressar numa faculdade ou nos cursos da FISU? Eu sempre falo para as pessoas assim, se passou pela ideia em algum momento de começar ou retomar, quem já começou e parou, venha conversar conosco. Isso é muito importante, porque no conversar conosco, nós podemos apresentar as possibilidades
e tratar exatamente aquelas questões que na cabeça dessa pessoa que está interessada, está pensando, elas podem parecer muito complicadas e nós podemos dar a ela as alternativas e mostrar que não é tanto assim, né? Que ela tem condições, então idade não é problema, nem a renda hoje é problema, De Luca, porque nós temos N possibilidades de financiamento, tá? É importante a pessoa querer, inclusive nós temos o paradoxo, tá? de sobrar vagas de ProUni. De bolsa. 100%. Bolsa 100%. Bolsa 100%, que é um programa do governo, que a FISUL aderiu, né? E aí nós oferecemos bolsas e nós não temos candidatos. As pessoas, e basta ela fazer o exame do Enem, tá? E comprovar a sua renda, as questões dentro dos critérios do programa. E sobra. As pessoas não usam nem de graça. Que coisa. Então, e aí você vê, às vezes, aqui todo mundo lamenta, mas custa caro, eu não tenho condições. E outra, se a questão é financeira, além do nosso crédito próprio, né, que financia 50% dos valores, né, a pessoa não precisa fazer todas as disciplinas. Ela começa fazendo poucas e depois vai, à medida do tempo, ela vai incorporando e vai aumentando. No momento que ela sentir que tem... E as estatísticas e os dados e as pesquisas, elas comprovam, De Luca, de que cada ano estudado depois do ensino médio, ele agrega, em média, um valor significativo na renda das pessoas. E depois do ensino superior, continua agregando, se fizer uma pós-graduação, etc. Então, há um retorno que parece assim, mas eu vou gastar para quê? Eu vou me esforçar para quê? Não, é claro que nem todos vão conseguir. Isso não existe. Mas em termos do que predomina, é uma melhora. A pessoa tem um aumento. E dentro das organizações hoje, para crescer, o RH, olha, você está estudando ou não está estudando? Quem está estudando leva vantagem quem não está, para ascender na carreira. Com certeza. Professor Roberto, então, quem quiser mais informações, site da FISUL? Sim, o nosso caminho é FISUL, www.fisul.edu.br. Converse conosco, nós temos lá um número de WhatsApp, que é um bot, né? Ele vai ser atendido depois por uma pessoa física que pode ajudar, né, a orientar. Mas assim, se teve uma pequena ideia, não necessariamente vai estudar na FISUL, certo? Não necessariamente na FISUL, mas venha conversar conosco que nós vamos ajudar a orientar, porque nós não temos todas as carreiras, tá? Mas a gente pode orientar, às vezes a pessoa tem interesse em outra área que nós não temos, e nós vamos ajudar essa pessoa, né, a dar um caminho, se orientar e, enfim, dar andamento a essa primeira ideia que passou pela cabeça dela. Tá certo. Obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado, Eluca. Um abraço a todos e aguardamos vocês todos lá na faculdade para conversar sobre futuro e sobre carreiras. Este foi o FISUL Presente com o diretor-geral da FISUL, professor Roberto Macanhã, nesta quarta-feira, 13 de maio.